Estamos aí no nosso Quem Diria, estamos nessa quarta-feira com mais um casal muito precioso aí, onde nós vamos aí estar ouvindo, que eles vão compartilhar aí para nós conhecermos melhor esse casal e para a honra e glória do nosso Deus. Quem diria? Vamos lá. Boa noite, irmãos, amigos. Para quem não me conhece, meu nome é Joel, eu já sou membro da Igreja Batista em Jardim Colonial. Faço parte junto com alguns irmãos da igreja, da área administrativa da igreja, e também sou líder de célula da célula Vida por Vidas. Eu sou a Silvia, também sou membro aqui da Igreja Batista em Jardim Colonial, sou diaconisa e somos líder da célula. Tá bom, muito bom. E como é que vocês se conheceram? Assim? Como é que foi o primeiro encontro? Como é que foi? Bom, eu comecei a vir para a igreja, ele já era daqui, né, desde o início, e eu comecei a frequentar a igreja. Depois eu comecei a cantar no grupo veleiro que ele cantava, né, e aí a gente foi se conhecendo. Antes do grupo veleiro, ele me levava, quando acabava o culto, ele me levava no ponto de ônibus. Eu morava no Iguatemi. Então acabava o culto, ele me levava no ponto, a gente ia conversando e aí começamos uma amizade, né? E depois comecei a cantar no grupo veleiro, aí ele me levando em casa, ele me pediu em namoro. Muito bom, ok. Aí como é que foi assim para você, Joel, esse primeiro encontro, como é que você sentiu? Pastor, isso aconteceu, eu tinha mais ou menos por volta de 20, 21 anos, né? Aí eu já tinha conversado com Deus para ele colocar na minha vida uma pessoa, uma moça de Deus, né? Porque eu não queria um namoro que começasse hoje, dali 6 meses terminasse, ou começasse outro. Eu queria algo mais já sério mais para minha vida, né? E não lembro quanto tempo isso passou, a Silvia começou a vir para a igreja, começou a cantar no mesmo conjunto, e a gente sentiu alguns irmãos da igreja também tentando nos aproximar. É impossível assim passar sem citar alguns irmãos, né, mas fica assim, mais para frente, e alguns irmãos mesmo já orando, criando algumas situações para a gente ter tempo para se conversar, né, e conversando, e a gente foi sentindo que Deus estava no controle, né, e até que no ensaio do veleiro, à noite aqui, a Edilene pegou e falou assim: vamos terminar logo que a Silvia precisa ir embora. Aí eu tava com o carro do meu irmão, na época não tinha nem habilitação ainda. Aí eu peguei e falei: não, pode ficar tranquilo que quando terminar eu a levo em casa. Ah, tá bom, Silvia, legal, já arrumou carona, beleza. E nesse período que eu fui levar ela em casa foi onde eu conversei com ela. Isso foi em 3 do 10, né? 3 do 10, agora o ano que eu não lembro direitinho. Aí ali se passaram 18 dias para ela poder me dar um retorno. Quando eu conversei com ela, ela pegou e falou: eu quero um tempo, porque eu também não quero um relacionamento que possa começar hoje e terminar amanhã. Eu também quero algo sério para minha vida. Eu falei: então a gente tem tudo para dar certo, porque é isso que eu tenho pedido para Deus. Bom. E Deus respondeu e estamos aí. É isso aí, graças a Deus. E como foi que vocês conheceram a Jesus? Eu conheci a Jesus no acampamento Palavra da Vida. Sim. Eu comecei a trabalhar em 92 no meu serviço, né, na escola que eu estou hoje já ainda, há 28 anos. E eu entrei em abril, e quando foi outubro, teve uma festa para os professores e todos os funcionários. E aí nós fomos para esse acampamento Palavra da Vida. E lá eu aceitei Jesus. Eu lembro que a mensagem, eu não lembro todo, mas eu lembro do tema que era insatisfação. E quando o pastor fez o apelo lá, eu levantei a mão e de lá para cá foi assim uma mudança radical mesmo, de entrega total da minha vida ao Senhor. E aí depois eu comecei a procurar igreja, tudo, e vim para cá e estou aqui já há 27 anos. Amém. E o Joel?
No meu caso eu sou um privilegiado por já ter nascido no lar cristão, né? Eu venho aqui para a igreja do Colonial, eu estou com 49 anos, eu venho, que eu me lembro assim, a partir dos 4, 5 anos, que meus pais já me traziam aqui para a igreja, né? Só que o tempo vai passando e eu já estava por volta de uns 14 anos, mais ou menos, numa mensagem do pastor Silas Silveira, eu com alguns conflitos internos mesmo, e numa mensagem do pastor Silas, ele pegou e falou que crente, que filho de crente não é crentinho, que a salvação era individual, e aquilo foi marcante ali naquela noite para mim, e foi naquele momento, naquela noite ali que eu entreguei minha vida mesmo para Cristo. Amém, graças a Deus. Aí a gente faz parte da família de Deus, né? E tem tantos irmãos preciosos. Se a gente pudesse falar assim de tantos que foram significantes e são significantes para nossas vidas, a gente ficaria aí falando uma lista, né? Que tem vários, né? Mas assim, quem vocês poderiam assim trazer como alguém que foi assim de uma forma muito especial usado na vida de vocês ou ainda é? Quem vocês gostariam assim de destacar? Na minha vida foi o Anselmo, né? Porque na época que eu aceitei a Jesus, eu estava vendo qual igreja que eu iria e tal, e eu era aluna dele. E ele sempre falava de Jesus para mim. E aí ele falou, vamos lá na minha igreja, nós estamos inaugurando o templo e o coral estará apresentando os louvores e tal, vai ser bem legal. Aí eu vim, gostei muito, aí comecei a vir à noite, depois comecei a vir pela escola dominical e aí fiquei. E aí depois de um tempo eu fui morar com a Cleide, que é a sogra dele, e acabei me tornando a cunhada dele, né? Muito legal. E também, além dele, tem a Cleide, né? Que eu morei com ela, morei 3 anos e meio. Saí só para casar e eu tenho ela como a minha mãezinha, mesmo que minha mãe já é falecida. E também uma pessoa que para mim é tudo, é Edilane, né, que é a filha da Cleide. Todas as filhas dela foram muito assim amáveis comigo quando fui morar com ela. A Graciana, inclusive, dividia a cama, né, ela dormia numa cama de casal, então a gente dormia juntas. E tinha ela e a Edilane solteira ainda. Mas a Edilane, desde o início até hoje, ela é assim, tudo que você precisar, a qualquer hora, ela é mais chegada do que irmã, é uma amiga, companheira e é bênção na minha vida. E já no meu caso, pastor, se a gente for falar assim, nós tivemos o pai do Anselmo, né, que é o... a gente conhecia mais como Chopa, Stefan, né? Stefan Jakov. Eu lembro que eu tinha terminado o colégio, né? E ele falou, o irmão terminou o colégio de contabilidade, né? Ele me indicou para um vizinho dele que tinha um escritório de contabilidade. Aí nesse escritório eu fui e fiz entrevista lá, trabalhei 11 anos com eles lá. Então, dali eu vejo a mão daquele irmão mesmo, o Chopa foi usado por Deus mesmo para ser bênção na minha vida, né? Fiquei 11 anos ali naquela empresa, dali eu fui trabalhar em outra que já era daquela mesma empresa e fui adquirindo conhecimento para chegar onde eu trabalho atualmente, né? Mas você vê os irmãos, e como a gente nasce dentro da igreja praticamente, tem alguns irmãos também que não tem como passar e não citar. Porque quando os irmãos viram que eu conversei com a Silvia no meio de semana, ela aceitou a namorar comigo. Quando foi no próximo final de semana que o pessoal viu a gente junto, irmão, era uma festa, foi uma festa. A Regiane e o Wagner, vocês estão namorando, a gente lá em casa estava orando por vocês para ver se dava certo. A Doroti e o irmão Lázaro também, que a gente tem eles como uma parte da gente mesmo, um carinho. Também quando viram a gente junto, falaram as mesmas coisas, ai Deus abençoe, lá em casa a gente estava orando para que vocês se conhecessem e pudesse dar certo. O Daniel e a Verinha também são pessoas que, como a gente cresceu dentro da igreja, é muita gente que está sempre
nos rodeando, né, e nos cobrindo de oração. Muito bom. Amém. Graças a Deus. E assim, uma alegria assim, vocês tiveram esse ano difícil, mas sempre Deus está aí nos surpreendendo, né? Uma alegria que vocês tiveram esse ano. A nossa alegria é ver tudo que Deus tem feito na vida do Henrique, né? Na escola, ele conseguiu passar na ETEC, que ele estudava lá na minha escola, que é particular, e quando ele foi para o ensino médio, lá não tinha o técnico que ele queria. E aí conseguiu passar numa pontuação muito boa na ETEC, ali perto de casa mesmo, né? A gente mora em Mauá, então ele conseguiu ali em Ribeirão. E depois ele conseguiu o emprego, né, com estágio também, conseguiu passar na faculdade e recebeu uma bolsa de 50% também pelo ProUni. Então a gente vê assim a mão de Deus na vida dele, e isso nos anima muito, nos alegra, porque eu costumo falar para ele que Deus tem mimado demais ele, né? Deus tem derramado bênçãos mesmo, e ele trabalha pertinho de casa, assim como o Joel, então a gente tem um tempo mais em família, e isso tem sido bênção. Muito bom. E assim, uma situação engraçada que vocês já passaram aí como casal, vocês poderiam compartilhar aí com a gente. Essa situação engraçada, pastor, ela é mais comigo do que com ela. Porque foi justamente no primeiro dia em que ela aceitou a namorar comigo. Quando a gente é solteiro, a gente não se importa se está com dinheiro no bolso ou não, né? Naquela época, eu acho que foi 92 mais ou menos, né? Foi em 93. 93, isso. Eu lembro o seguinte, que eu estava com, vamos lá, como se fosse R$3 no bolso. E a minha irmã Suelen, que hoje eu culpo ela por isso, ela chegou para mim e falou: Joel, me dá um dinheiro para eu comprar uma coxinha na cantina. Eu peguei R$1 e dei para ela, fiquei com o dinheiro no bolso. Nesse meio tempo, a Silvia me encontrou na igreja, que tinha terminado o culto, né? Ela me encontrou e falou: Joel, você vai levar seus pais em casa? Porque normalmente tá de carro, né? Eu falei: não, hoje eu tô sem carro, eles vão a pé mesmo. Ela falou: então você me leva até o terminal e a gente vai conversando. Porque eu já tinha pedido ela em namoro alguns dias atrás, né? Tava ansioso por isso, né? Ah, tá, então nós fomos caminhando. Quando chegou na hora de comprar o bilhete de ônibus, pastor, eu só tava com R$2 que só dava para comprar a minha passagem de volta, e eu não sabia exatamente onde que ela estava morando ainda. Se eu não falasse nada para ela, já era depois do culto, já era 10 horas mais ou menos. Como é que eu ia voltar para casa? Aí eu falei: aí eu peguei e expliquei para ela. Ela falou: tava com dinheiro, a minha irmã pediu. Aí ela falou: não, mas eu tenho aqui tudo. Mas foi uma situação constrangedora ali no momento. Mas é isso aí. Não deixa de ser engraçado, né? O primeiro encontro ali. Mas foi bênção, eu tinha me batizado no dia, tinha tomado a ceia e ia aceitar namorar com ele. Então aquilo foi só, hoje a gente ri bastante, né? Sim. Não foi constrangedor não, porque eu também tinha uma vida bem apertada financeiramente. Sim. E uma situação assim que deu ruim? Parece piada, pastor, mas tem que ser comigo de novo. Tem que ser comigo de novo. Eu não tinha carro, meu irmão tinha uma Brasília. E o nosso noivado foi o seguinte: a gente ganhou as alianças de um padrinho, né? E nós não fizemos churrasco, porque naquela época não tinha condições, né? Aí a gente marcou de ir jantar no restaurante, né? Aí eu peguei o carro do meu irmão e camisa social, gravata, sapato, né? Vamos jantar fora, né? Beleza, peguei o carro, já passei da dona Cleide, que ela estava morando lá, né? Peguei ela, fomos pro Tendal Grill ali na Aricanduva, né? Chique, top, maravilha. Terminamos lá, colocamos a aliança no dedo, eu acho que nem tirou foto, né? Não tem foto. Assim. Aí mais tarde chegou na dona Cleide, ainda entrei e tudo, deixei o carro na frente
da Dona Cleide lá, tudo. Na hora de ir embora, ela foi pra, entrou, eu entrei no carro, dá a partida no carro, nada do carro pegado. Nada do carro pegado. Só que como é descida, né, eu pensei, vou colocar no ponto morto, ela vai pegar no tranco, deve ter sido bateria. E vai descendo com o carro e nada do carro pegado. E vai descendo com o carro e nada do carro pegado. Até que eu cheguei na Maria Curso, já entrando na André Almeida. Isso 10, 11h30 da noite, quase meia-noite já. E eu olhava para o ponteiro do combustível da Brasília, estava lá em cima. Não é possível, combustível não tem, né? Combustível tem tudo. Nisso passando, como a gente mora no bairro há muito tempo, tinha alguns conhecidos, né? Foram passando, ô Gê, o que está acontecendo aí? O carro morreu aqui, não quer pegar. Vamos aí, vamos empurrar até a sua casa. Lá da Maria Curse até em casa empurrando o carro lá. Aí começou a suar, a gravata já tirou, o sapato social ia na areia, começava a escorregar, tive que tirar o sapato também. Cheguei em casa lá com meus pais, os vizinhos lá empurrando o carro para chegar em casa. Foi tremendo. Dureza, mas graças a Deus estamos aí. Sim. E assim, entre vocês dois, assim, um sonho que vocês têm aí como casal, que vocês gostariam de realizar? A gente tem um sonho, esse ano a gente faz 24 anos de casado e o ano que vem a gente tem um sonho que a gente vai se realizar, se Deus quiser, de fazer um cruzeiro, né? Comemorando bodas de prata. Que legal. Joia romântico, hein? Legal. Presente. Muito bom. Foi o que o nosso pai tem, né? Isso aí, muito bom. Agora vamos pensar um pouquinho, assim, aquilo que Deus tem feito na vida de vocês em tempos difíceis também, né? Alguma tribulação que vocês já passaram, vocês viram ali a mão de Deus agindo, compartilhar aí para a gente glorificar Deus juntos. A gente passou uma tribulação muito grande há 9 anos atrás, né? Eu estava grávida da Bianca. Eu lembro que a gente tinha um encontro de casais aqui, eu estava de 8 meses ainda e a gente estava pronto para vir para o encontro de casais. Só que eu amanheci com a pressão alta, eu medi e pensei, deve ser o meu reloginho de pressão que não aferiu direito, não dei muita atenção não. E aí eu falei para ele, então vamos no shopping comprar uma capinha para minha câmera, porque eu ia levar para o hospital, vamos lá. Chegando lá no shopping, tomei água, parecia que eu estava tomando café. De tão quente, eu estava sentindo uma quentura por dentro, assim, desde a língua, o corpo todo. E aí, como o hospital é 5 minutos de casa, é 5 minutos do centro também, lá do shopping que a gente estava, ele falou, então vamos no hospital, só medir sua pressão direito, porque eu já tive pré-eclâmpsia do Henrique e eu sabia que da Bianca eu teria também, então tinha todo um controle e tal. Aí chegamos no hospital, toda feliz lá, vou medir a pressão e já vou pro encontro de casais. Aí medi a pressão, a médica começou a se desesperar, saiu correndo pelo corredor do hospital gritando que eu estava entrando em pré-eclâmpsia e que precisava salvar minha vida, da bebê nem sabia ainda, e aí foi uma correria doida, foi o desespero, e aí eu lembro que me colocaram na sala lá de espera mesmo, e eu sentia um calor muito grande. Parecia que eu tava assim, a sensação que eu falei pra médica, eu tô com a sensação que eu tô em cima de uma fornalha, em cima assim de uma fogueira mesmo, queimava tudo, mas era um calor muito grande. E eu lembro que tinha um ventilador enorme ligado assim na minha frente e eu falava, liga o ventilador, eu não tô aguentando. Ela falava, nós estamos com o ventilador ligado. E aquela correria, e aí o Joel fazendo todas as papeladas, tudo para internação. E eu lembro que ele abriu a porta e falou assim, olha, o pastor ligou e falou assim que para você ficar em paz, porque a igreja está orando por você. E foi muito impactante, porque eu senti assim uma chuva, foi a chuva de Deus mesmo, acalmou tudo e eu não sentia mais aquele calor. A médica ficou olhando assim para mim, eu falei,
veio uma chuva, eu senti aquela brisa suave, era a brisa do próprio Espírito Santo de Deus. Sim. E aí eu fui para UTI, fiz o parto e a médica falou que talvez a Bianca nem choraria, nem queria que o Joel assistisse o parto, porque ela era prematura, só que eles erraram também na contagem lá da minha ficha, eles acharam que era 7 meses e meio. E eu falei, não, ele vai entrar, ele vai assistir o parto. A Bia veio aos gritos, ela que não ia nem chorar, ela veio aos gritos, não precisou ficar na UTI, mas eu fui para a UTI. Eu creio que eles me induziram um coma, porque eu tive a Bia 11h05 do sábado, 11h05 da noite, no sábado, e eu só voltei ao normal na segunda-feira. Então, eu acredito que eles me induziram um coma assim, e foi algo sobrenatural, porque eu lembro que eu via um corredor branco, e que a qualquer momento, engraçado, a qualquer momento o pastor Maurício ia entrar. Mas eu via o próprio Deus, eu não conseguia ver a face dele, mas era um corredor branco. Então eu falo muito em casa que eu vi o portão mesmo dos céus. Mas Deus disse, não, você ainda tem a vida ali na terra. E quando eu voltei ao normal, não tinha corredor nenhum, só tinha várias camas ali na UTI. Mas graças a Deus, Deus esteve com a gente. Ali foi um momento assim, pastor, porque você está no hospital, a sua esposa está com pressão altíssima, a Bia praticamente para nascer, e você corre com o papel para lá, corre para o papel para cá, você esquece de algumas coisas importantes que você tem que lembrar no momento. Aí eu lembro que o pastor tocou, irmão Joel, tudo bem? O irmão vai vir para o encontro de casais? Aí eu peguei ele e falei, pastor, não vai dar não, porque a Silvia está sendo internada agora, porque ela está com pressão alta, tudo. Falou, meu irmão, então fique em paz, fala para a Silvia que nós estamos orando por vocês e que Deus abençoe, pode ficar tranquilo. Ali, pastor, a gente viu mesmo a voz de Deus assim, sabe, confortando, falar, vocês não estão sozinhos, eu estou no controle, e tudo fluiu muito bem. A Silvia não precisou ficar muitos dias internada. Quando ela saiu, a Bia já saiu também. Foi tudo os planos de Deus ali. A gente está nesse tempo de pandemia, né? E assim, vocês teriam uma palavra, assim, algo assim para passar para os irmãos, do que vocês têm aprendido de Deus aí, algo também para encorajar os irmãos, fortalecer os irmãos aí nesse tempo aí que nós estamos passando agora? Um versículo que a gente tem muito pra gente, pastor, é buscar a Deus, buscar o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes a gente sabe que a gente conquista algumas coisas, mas é tudo a gente buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e Deus vai nos abençoando, vai nos dando aquilo que é da vontade dele para nossas vidas, né? E nesses dias difíceis assim, a gente tem se aproximado mais em casa, tem sentado mais para conversar, coisa que às vezes na correria do dia a dia a gente, não tinha tempo, né? O Henrique vai para a faculdade de um horário, eu vou para o serviço para o outro, quando um chega o outro sai, a Silvia com as coisas da escola para fazer, atenção para a Bia para fazer a lição de casa, e a gente fica ali. E nesses dias a gente tem tido mais tempo para conversar mais de Deus, conversar da família e estar mais próximo. E assim, vivendo um dia de cada vez, que Deus tem cuidado de nós. E nós queremos cantar uma partezinha de um louvor que fala muito ao nosso coração, principalmente nesses dias, né? Amém. Não temos palavras para agradecer tua bondade, dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, que tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor.
pra gente. Amém, graças a Deus. Muito obrigado, Joel, Silvia. Foi muito especial, uma bênção muito grande aí para nós. Quem diria, né? Muita coisa boa que a gente tem aprendido com Deus. E também aí nós estamos chegando no final desse Quem Diria. Na quarta-feira que vem vamos ter mais um casal, surpresa aí na bênção de Deus aí. Quem diria? Amém.